Deus, ele não aguenta, ele se abre para Deus, ele fala tudo com Deus. No capítulo 5 de Lucas, nós temos o caso do Pedro na pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5. Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Como eu falei, nós temos muitas mensagens nessas passagens bíblicas, mas não é o estudo para hoje. O estudo aqui é a informação que eu quero, mas tem muitas mensagens aqui. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então, o que estamos vendo aqui? Quando você se aproxima de Deus, você se abre com Ele. Pedro entendeu que aquilo ali não foi um homem que sabia do mar, que conhecia na hora do peixe passar, que sabia quando... Não. Ele também era pescador. Ele entendeu que aquilo ali foi uma coisa sobrenatural. Aquilo ali foi uma coisa divina. Foi uma coisa realmente de Deus. Ele entendeu que ali estava o próprio Deus, que só Deus poderia fazer aquilo. E reconhecendo a presença de Deus, que ali não estava um homem, ali estava o próprio Deus, ele disse: eu sou homem pecador. E o que eu quero passar para você? Quando a pessoa está na presença de Deus, ela tem a vida santa. Ela não aguenta ficar em pecado. Ela não consegue, de maneira alguma. Capítulo 19. Quem não conhece a história de Zaqueu? Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Como eu gosto disso aqui, ele não queria ver ninguém. Ele queria ver Jesus. Tira os olhos do homem. O homem que está aqui hoje pode não estar aqui amanhã, meu irmão. Verdade. Por favor, digo, você não estou falando alusão a ninguém, não. Mas quantas pessoas eu conheci que estiveram no púlpito e hoje estão fora do púlpito? Se afastaram completamente. Judas Iscariotes andava com Jesus, eram os 12. Que é um dos mais próximos? Tanto são próximos que na Nova Jerusalém, 12 colunas do templo, que são 12 apóstolos. Aonde estava Matias? Não era Matias, era Judas Iscariotes. Mas ele não perseverou até o final, não. Ele saiu da vida, ele se trocou e encontrou a morte. Ele fez isso, que ele se vendeu para a morte, se vendeu para o pecado, se vendeu para a ganância. Então o Zaqueu não queria olhar. Não procure, porque você pode se decepcionar. Não, vou pegar aqui um homem que vai ser o meu guru, vai ser o meu mentor espiritual. De vez em quando tem um pessoal que fala isso: pastor Jaime, você é meu mentor espiritual. Está amarrado, irmão. Não, você é o meu guia aqui. Meu nome é Jaime, não é Exu, não. Você é meu guia. Não, mas é verdade. De vez em quando você é meu pai espiritual. Para com esse negócio, irmão. Você tem que olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Esse Zaqueu nos dá uma lição. Ele não queria ver ninguém. Dentro dele tinha uma sede. Ele queria conhecer aqueles de quem falavam, que ele curava os enfermos, que ele expulsava demônios, que ele fazia coisas sobrenaturais. E ele queria ver Jesus. E não podia, correndo adiante, né? Subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, quando para cima viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Deus está esperando uma atitude sua. A Bíblia diz que da sua morada, o Senhor Deus vê quem, pessoal?
todos os moradores da terra. Salmo 33, versículo 13. Da sua morada, ele vê todos os moradores. Era uma atitude do homem. Ele botou ali, você pode colocar? Ele colocou ali, ó, o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Todos. Não há criatura alguma encoberta diante dele, até os animais. Não há criatura alguma diante dele, nem as bactérias, nada está tudo diante dele. Mas vamos falar do homem hoje, quer dizer, do ser humano. Ele está esperando uma atitude. Quando o homem toma uma atitude, o Senhor Deus se revela a ele. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós todos. Quer dizer, o Zaqueu teve uma atitude, eu quero encontrar esse Jesus, eu quero olhar para esse Jesus, eu quero ver esse Jesus, aquele que ele tinha ouvido falar, dos milagres, das maravilhas, ou de grandes coisas, e ele viu, e disse, e apressando-se desceu, recebeu com júbilo. Que alegria quando o Zaqueu ouviu aquilo. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não é galho por galho, não, se joga nos braços do Senhor. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Que nós aprendemos que a fé sem obra está morta, e se a pessoa encontra a vida, ela vai deixar o que é da morte. Você quer ver uma coisa? Quando a pessoa aceita Jesus verdadeiramente, ninguém precisa dizer para ela, não fuma mais, não xinga palavrão mais. Não é verdade? Nasce nela o que? Surge, ela nasce de novo, ela é recriada no Espírito Santo, ela é nascida de novo, ela nasce de novo, ela passa a ter uma nova vida, a vida de Deus está nela, e quando a vida de Deus está, Jesus, se eu tenho defraudado aqui, eu não vou defraudar. Verdade, a pessoa não consegue ficar no bolso com aquilo que não é dela. Se ela ganhou algo de maneira errada, ela vai devolver. Ou vai se acertar. Mas ela não fica no erro, não consegue, ela não pode, não adianta. Mas não é só dinheiro não, pessoal. Olha que a pessoa que fala para nós, se eu tenho odiado alguém, eu não vou odiar mais. Se eu tenho desejado alguém, eu não vou desejar mais. Quantas vezes a pessoa está desejando o que não pode desejar, meu irmão? E não adianta. Eu tenho um hino que eu era da mocidade, eu aprendi com o meu pastor que ele cantava assim: os olhos do Senhor estão olhando para você, e dele nada pode esconder. A muitos você pode enganar, de muitos você pode se esconder, mas Deus Todo-Poderoso não adianta, porque tudo Ele vê. Verdade. Deus conhece as intenções do coração. E se a pessoa teve um encontro, se ela tem a vida, o desejo pecaminoso, não é só o pecado, não, o desejo pecaminoso é morte. Está gerando a morte em você. Olha, depois você leia Tiago capítulo 1. Veio a tentação, e a tentação consumada gerou a morte. Gerou, e você não quer a morte. Então a pessoa diz, se eu tenho desejado alguém, não vou desejar mais. Se eu tenho, entenda bem, tido alguém que não é contra, não vai ter, não adianta, não fica. Eu tenho odiado, eu não vou odiar, eu tenho desejado, não vai, ele se abre completamente. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois esse também é filho de Abraão. Meu irmão, a salvação vem, a vida vem, quando alguém se abre para Jesus. E repito, se alguém tem, ele fala com Isaías, Jesus, eu sou um homem de lábios impuros. Deus, eu tenho sido uma pessoa tão má. Deus, eu tenho sido uma pessoa mesquinha. Eu tenho sido uma pessoa violenta. Não é só pecado de moral, não. Oh, Senhor Deus, eu tenho sido uma pessoa, Senhor, estúpida. Eu tenho sido de uma grosseria tremenda. Encontrou Jesus. Quem encontrou Jesus não pode ficar na morte. Ele passou da morte para a vida. Não pode de maneira, você tem que dizer, sabe, não é o que eu falei, não fique zangado comigo, eu pergunto para você. Eu lembro de um rapaz que era assim, fulano pergunta e Deus responde. Deus está respondendo alguma coisa para você? Meu irmão, você que vê, você tem vida. Esses homens encontraram a vida, não podia pecar. Pai, Pedro disse, Senhor, por favor, o Senhor é o próprio Deus, como é que o Senhor vai andar como um pecador? Não, você pode vir, que agora você vai ser pescador de homens. Quer dizer, ele andou com a vida, ande com a vida. Pedro não tinha mais a morte nele. Essas coisas vão mudar e vão mudar. Agora que você vai se surpreender, capítulo 10 de Atos. Até quem não é pastor, Deus ouve o pecador, Deus vê a intenção do coração, hein?
Você vai concordar agora com essa parte, bem? Atos capítulo 10, eu não preguei no outro culto não, tá? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, cujo centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, respeitava a Deus, não conhecia a Deus, mas sabia que existia um Deus. Então e com toda a sua casa, o qual fazia esmolas ao povo, porque ele estava numa posição de honra, de destaque. O povo daquela terra estava oprimido, era um povo oprimido. Nós não sabemos o que é isso verdadeiramente, é coisa séria. E de contínuo, o que ele fazia? Orava a Deus. Mas como é que ele orava se ele não conhecia? Aí tá, mas dentro dele. Eu já ouvi testemunho de pessoa que frequentava terreiro de feitiçaria. E lá dentro, naquele lugar, disse: Jesus, se o Senhor não é do Senhor, meu Deus, se o Senhor não está nesse lugar, me tira. Deus vê. Lembra do Salmo 33? Da sua morada ele vê todos os filhos dos homens. E vem, aí ele vai ver, ele vai ouvir falar que Jesus está passando, ele ouve falar como eu. Eu lembro, pessoal, por favor, não estou debochando de nenhuma religião, dos outros não, quem tem que respeitar as pessoas. Eu aprendi uma coisa, respeitar não é concordar. Eu conto que nós estávamos passando uma procissão aqui, na porta da igreja, e um obreiro nosso fez tipo segundo a pessoa, fez um deboche. E a pessoa daquela religião veio falar comigo. Disse: olha, pastor, nós passamos, queria que o senhor falasse, tem um pastor de vocês, era um obreiro. Eu falei: não, pode ser que eu vou conversar com a pessoa, porque mesmo que eu não concorde com a sua fé, eu tenho que respeitar você. Mesmo que você não concorde com a minha fé, você tem que me respeitar, né? Então, respeitar não é concordar. Respeitar não é concordar. Você respeita as pessoas, quer dizer, você respeita as pessoas. O que eu quero passar para você? Então, quantas vezes eu passava perto de uma igreja, dentro da Romana, eu me benzia. Eu não podia me benzer, por quê? Porque eu queria agradar a Deus, mesmo tomando pinga. Entenda, mesmo naquela vida errada, eu queria, quando minha mãe começou a me apresentar a Cristo, levando lá o Salmo 91, que era impresso, ou estampado no lenço, eu comecei a orar, uma oração que o missionário fazia para ajudar as pessoas a orarem de maneira certa: ó Deus, e ó grande e poderoso Deus dos exércitos, eu venho a ti agora contra todo o mal que me persegue, em o nome do Senhor Jesus. Opa, comecei a orar, quer dizer, comecei a aprender. Deus vê a intenção, Deus viu que o Cornélio queria uma vida certa, Cornélio queria conhecer o Deus verdadeiro. Quantas vezes então eu ouvi alguém falar: eu estava em tal lugar, e eu dizia: Deus, se o Senhor não está nesse lugar, se não é aqui, o Senhor me mostra o caminho, me mostra. E alguém vinha, pregava a palavra, de repente eu ouvi alguém falar, sem querer querendo, a pessoa assistia a televisão, sem querer querendo, a pessoa ouvia uma mensagem, e Deus foi falando ao coração, a vida foi entrando. Cornélio é a mesma coisa, e diz assim, e este, quase a hora sexta, viu claramente no o anjo do céu que dirigia para ele dizia: Cornélio. E ele, fixando os olhos nele, atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso, soldados que estavam ao seu serviço, e contou tudo para eles. Aí nós conhecemos a história, mas qual é a nossa mensagem aqui? Que Deus se revelou, porque o Cornélio, mesmo não conhecendo o caminho, ele queria conhecer a Deus. O Pedro foi e anunciou o caminho, anunciou Jesus Cristo, e ele se converteu. Nós temos que fazer. Você não sabe, tem muito Cornélio querendo conhecer Jesus, irmão. Irmãozinho, tem muita gente nesse mundo que quer ver, talvez pareça uma vida errada. Zaqueu, tem muito Zaqueu, tem muito explorador, enganador, mas que lá dentro ele está dizendo: Deus, essa vida não é certa, eu não estou vivendo uma vida certa, não está contente, ele quer. E nós, repito, lá do início, será que nós temos vida mesmo? Vamos lá, voltar aqui no Atos 3, para lembrar disso aqui, capítulo 3, versículo 6. 3:6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. O que eu tenho, será que eu tenho vida? Se eu tenho vida, eu vou dar. Não, às vezes temos muito que cobiça em nós ainda. Nosso olhar é olhar de
Ah, não, eu falei esses dias para os obreiros, vamos nos santificar, irmãos, vamos nos consagrar a Deus, que quando você olhar para uma pessoa, a pessoa vai dizer, Deus está me olhando através daquele homem, Deus está me olhando através daquela mulher, Deus está me falando através dessa pessoa. No abrir da sua boca você vai profetizar, mas tem que fazer o quê? Vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? Tiago, segunda parte, né? Tiago capítulo 4, eu tenho cola aqui, né? Você talvez não tenha, eu tenho colinha aqui. Aqui pode ter cola, tá? Na escola não pode ter cola. Você sabe do ditado? Que cola nunca sai da escola, né? Ele é uma vez um amigo, num certo, não vou falar o local, fazer um certo curso. E quando acabou a prova está um pouco difícil, né? Eu cheguei pro colega e falei assim, e aí? Foi a prova? Que prova, rapaz? Colei tudo. Olhei assim, eu falei, rapaz. Aí vai, irmão, quer dizer, bem, o que eu falei, cala-te boca, vamos lá. No final eu saí do curso, ainda continuou no curso, né? Eu era da turma de 98, ele foi da turma de 97, eu acabei em 2002, ele terminou em 2004, se eu não me engano. Ele diz 4:8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tem que se aproximar, tem que querer. Jesus, estou aqui hoje, estou terminando um dia. Deus, eu quero te agradecer por esse dia. Ah, Jesus, hoje eu mostrei que eu não estou ainda na tua presença como deveria. Eu fiquei nervoso naquele caso. Eu fiquei agitado. Ah, pastor, tem coisa que deixa a pessoa agitada mesmo. Não, porque não estamos bem. Lembra do início? Quando você está bem, a pessoa pode xingar você, pode xingar sua mãe. Você vai dizer, Deus tem misericórdia. Mas quando você não está bem, você fica furioso, fica chateado. Quando você se sente injustiçado, porque você não está com a vida. Quando você tem a vida de Deus, a morte não entra. O que é a morte? Ódio, meu irmão. Raiva, revolta no coração. Porque não tem a vida. Quando tem a vida, você, Deus tem misericórdia. Mas foi maldade que fizeram com você. Glória a Deus. Glória a Deus que Ele transforma a maldição em bênção. Isso é quando você está bem com Deus. Quando você está bem com Deus, até mesmo na morte você não murmura. Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Se esse corpo foi destruído, é porque o espírito foi salvo para o dia do Senhor. Porque eu tenho a promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. É da minha casa, está debaixo da minha autoridade espiritual. Se eu tenho orado por essa pessoa, se eu tenho colocado ela ante ti, ela não foi para o inferno, porque eu creio na tua palavra. Isso é segurança. Repito, amado, a comunhão traz segurança e confiança. Essa é a mensagem que eu tinha para você hoje.